Comecei como aprendiz Senai na Pretex, né? Em momentos de greve, de paralisação na fábrica, o Nardelli nunca deixou de prestar o serviço mesmo. Nas paralisações teve momentos lá que o pessoal tinha que parar, né? O ônibus levava até onde havia uma combinação lá com o sindicato. Em nenhum momento a Nardelli se indispôs a não vou fazer, porque está de risco. Sempre prestou um bom trabalho. Isso não é média, isso é fato. O primeiro ponto é que na época começou a aparecer os amarelinhos, né? A frota começou a modernizar e o pessoal começou a pedir, porque era um diferencial do transporte mais moderno, né? A outra questão é assim, a empresa, no caso, ela tinha problema de troca de turno. Um atraso na troca do turno, com certeza ia trazer transtorno, processo de produção. Trazer prejuízo, inclusive. Então, a questão do horário é importante. E detalhe, na época, muita gente usava o ônibus. Poucos tinham carro. Lá atrás, nos anos 70, anos 80. Hoje o carro é mais fácil, né? É mais usado, mas na época... Eu mesmo cheguei a usar várias vezes o ônibus da empresa. Tanto que eu usava que uma vez eu esqueci o carro lá na empresa e vim embora de ônibus. Eu morava aqui na Rua Barbosa, né? E eu acabei esquecendo o carro. Cheguei em casa e não... Cadê o carro? Costume, né? O ônibus era uma facilidade. E eu, com 17 anos, já comecei a me envolver com RH e peguei gosto pela coisa e nunca mais deixei de atuar nessa área. Antes de vir para cá, como secretário de Educação, eu sempre em RH. Foram 40 anos com recursos humanos, né? O transporte das crianças, dos nossos alunos, vamos chamar assim, né? Que são educação infantil, a maioria, é uma extensão da escola, o transporte. Então, o ônibus, quando ele passa colhendo as crianças, os alunos lá nos seus bairros e ele leva depois do horário das aulas, é uma extensão da sala de aula, sim, é um processo de educação também, é uma questão do uso do cinto, da importância do uso do cinto, da disciplina no descer, no subir no ônibus, no respeito ao coleguinha do lado, no respeito à monitora, no respeito ao motorista. Aqui no ônibus a gente ensina eles a conviverem, né? E existem regras, eles aprendem as regras de convívio dentro do ônibus, né? E eu acho que isso vai ajudar eles futuramente quando eles não estiverem mais no escolar, estiverem num outro transporte público qualquer, eles vão ter já esse ensino que a gente deu aqui, que eu tô dando para ele aqui, né? De como se comportar lá num outro ônibus de linha normal, perante um idoso, perante um outro da idade dele. Eu acho que isso vai servir bastante. Eu achava que ser monitora era abrir a porta do ônibus, colocar a criança dentro do ônibus e abrir a porta na porta da escola e entregar lá. Era isso que eu achava que era ser monitora. Mas ser monitora é bem mais do que isso. Ser monitora, às vezes, é ser amigo da criança, é a responsabilidade da criança entrar no seu ônibus, descer na porta da escola e a mãe lá em casa saber que isso aconteceu. Ou a mãe está no ponto esperando essa criança chegar e ela retornar da mesma forma que ela saiu de casa, do mesmo jeitinho ali, tudo certinho, e ela chegar feliz porque ela está vindo da escola e está descendo no ponto. Então, isso é uma responsabilidade muito grande para nós que somos monitores. Quando eles chegam aqui, tem crianças que em casa, eu não sei como é que a nossa sociedade hoje é, às vezes a gente não ensina ao nosso filho que ele vai sair na rua, ele vai encontrar um deficiente visual, ele vai encontrar um cadeirante.
a gente às vezes não se preocupa em ensinar o nosso filho assim dentro de casa. E a maioria das crianças que chegam aqui, eles não têm essa educação em casa. Então, às vezes, quando chega aqui, eu ensino, porque eu trabalho com crianças com deficiência no ônibus, então eu ensino eles a ter esse convívio um com o outro. A gente tem um menino autista no ônibus, ele começou comigo em 2016. Assim que eu comecei, ele também começou no ônibus. E a preocupação da própria escola com relação a ele sair da van particular e vir para o coletivo era dele não se adaptar com as crianças, porque às vezes eles têm um grau de agressividade. Quando eles não aceitam o convívio com outras crianças, eles têm um grau de agressividade. Então era isso que eles temiam, que ele não fosse se incluir e fosse ficar agressivo e tivesse que voltar de novo para a van. Daí, o primeiro dia que eu conheci ele, a mãe veio conversar comigo e eu já comecei ali a tentar fazer um trabalho com ele de aceitação. Ele é uma criança que ainda ele não é igual às outras, conversa, brinca, pergunta. Ele sempre senta no mesmo banco, ele sempre fica quietinho e ele só conversa comigo. Então, depois que ele veio, eu comecei a ensinar as outras crianças a serem amigas dele. Aí as crianças foram, né, entrando nesse ritmo, brincando com ele, porque no começo elas não faziam isso, né? E um dia eu na porta da escola, a inspetora veio e conversou comigo. Daí elas falaram assim, ele mudou demais o comportamento. A gente achou que ele não ia mudar tanto assim. Aqui na escola, ele mudou de 0 a 100 o comportamento dele e o aprendizado dele aqui na escola melhorou muito, o convívio com os outros amiguinhos dentro da escola, depois que ele passou a frequentar o ônibus escolar. Uma questão aí que eu acho importante é assim, o Nardelli conseguiu se adequar às mudanças, se adequar à quantidade, se adequar à qualidade de equipamento. E nós percebemos que o motorista, o empregado, o funcionário do Nardelli, está comprometido com o processo. Isso que eu acho que vale a pena. Porque se ele não estiver comprometido, o que acontece? O mundo muda muito, né, para a criança. Sai da escola, é um universo, é uma metodologia de trabalho. Quando vai para o ônibus, muda. Isso não é bom para a criança. Quando ele entra no ônibus, a impressão que dá é que ele continua na escola, porque é feito um trabalho em conjunto. A questão do cuidado, na segurança, na linguagem que se usa com a criança, né?